Permita-me começar por esta questão da pandemia e tendo em consideração que Constância, apesar de estar numa situação difícil, mas os números dizem isso, estamos com uma tendência de diminuição no que diz respeito ao número de infecções ativas, na incidência cumulativa. Começava por lhe perguntar que ponto de situação é que podemos fazer nesta altura da realidade de Constância ao nível desta pandemia. Em primeiro lugar, agradecer à Rádio Hertz esta oportunidade desta pequena entrevista e dizer que relativamente à situação do Covid, a Constância passou nestas últimas 2-3 semanas o pior período de sempre desde o início da pandemia. Portanto, foi o período em que tivemos o maior número de casos ativos, que nos obrigou, com o foco de 83% dos casos na freguesia de Santa Margarida da Coutada, em que nós testámos a população de Santa Margarida e das outras 2 freguesias do concelho por uma questão de precaução e prevenção, no sentido de ver se existiam mais casos de pessoas que estavam positivas e que não tinham sintomas, e em Santa Margarida essa situação veio-se a verificar. Portanto, e à data de hoje, pelo menos os últimos dias, o que demonstram é uma diminuição do número de casos, dos novos casos que vão surgindo, portanto, e nós temos esperança que o pior já tenha passado. Valeu a pena realizar esses testes, até para se ter aqui uma ideia da realidade do concelho. As pessoas aderiram a esta iniciativa da forma que estava à espera? Reparem, em Santa Margarida houve uma adesão muito considerável, portanto, de 1.500, 1.600 habitantes realizaram o teste 900 e muitos, portanto, a própria doutora Maria dos Anjos, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública, ficou surpreendida com a adesão das pessoas. A Norte, a adesão foi menor, mas nós também não podemos deixar de olhar para o efeito psicológico, porque tudo aquilo que saía na comunicação social e mesmo nas informações da Câmara apontava de que o foco, os 83% dos casos eram concentrados em Santa Margarida. Portanto, é normal que em Montalvo e em Constância não houvesse tanta adesão das pessoas, mas acho que foi importante por 2 motivos. Por um lado, pelos casos que se vieram a detectar de pessoas que não tinham sintomas e que foram sinalizadas e foram acompanhadas pela Autoridade de Saúde e que, a partir do momento que foram isoladas no bom sentido, o vírus não o transmitiram a mais ninguém. Portanto, isso por um lado foi bom. E também pelo efeito que teve nas pessoas de verem que nós não estávamos perante nenhuma brincadeira. Portanto, também teve um efeito das pessoas, alguns daqueles que ainda eram negacionistas, diria eu, perceberem que nós não estávamos perante nenhuma brincadeira e que era preciso cumprir as regras e as recomendações da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente o distanciamento social, o uso de máscara e evitar ao máximo os convívios particulares que muitas vezes todos nós temos vontade de os fazer, mas que ainda não vivemos esses tempos. Sr. Presidente, infelizmente esta vaga, permita-me esta expressão, esta recente vaga, provocou e resultou na morte de uma pessoa muito querida, precisamente na freguesia de Santa Margarida da Coutada, mas queria perguntar-lhe o seguinte: esta maior incidência destas últimas semanas atingiu os escalões etários mais jovens, os mais idosos também voltaram a sofrer na pele com esta nova vaga? Que avaliação é que aqui podemos fazer? Pelos números que eu tenho da Unidade de Saúde Pública, a maior taxa de incidência foi entre as pessoas na faixa etária entre os 50 e os 59. Portanto, foi o maior número de casos, foi nessa faixa etária. As pessoas com mais idade, tivemos apenas uma pessoa com mais de 80 anos, portanto, igual ou superior a 80 anos. Tudo o resto, para além dos 50 e dos 59, foi abaixo dos 50 anos. Como é que reage a este aligeirar de medidas por parte do Governo? Constância já estava sob medidas restritivas há algum tempo, agora estas medidas são à escala nacional. Como é que reage, nomeadamente, a este levantamento da limitação de circulação? O comércio também fica aqui mais aliviado. Para Constância, mesmo tendo em consideração o atual número de casos, é bom para Constância? É bom para a economia local. Eu acho que o país, de uma maneira geral, já não, a economia real não aguentava muito mais tempo este sistema e continua a não ser fácil a nível da restauração, por causa da questão do certificado digital e do próprio teste negativo que tem que fazer à entrada dos estabelecimentos. Portanto, há alguns restaurantes que têm esplanado e conseguem ultrapassar esta questão, outros que não têm. Há alguma limitação nesse aspecto. Mas acho que é importante nós, com todos os cuidados que temos que manter,
com todas as recomendações que temos que acatar por parte da Direção-Geral de Saúde. Portanto, os especialistas reuniram-se, o Governo entendeu que estava na altura e com os níveis de vacinação da população que está vacinada, de começar a abrir os estabelecimentos comerciais e um conjunto de atividades culturais e desportivas, o alargamento destes horários, portanto, e nós, em Constância, acompanhamos esse esforço nacional, também no sentido de que não só a economia real não aguentava muito mais tempo isto, como as próprias pessoas, nomeadamente os mais idosos, que são sempre aqueles que estão mais isolados, já o efeito psicológico na vida das pessoas é muito grande. Na altura em que o Governo anunciou este aligeirar de medidas, retive uma declaração do Primeiro-Ministro António Costa, que disse que este aligeirar é um passar de responsabilidades, ou melhor, é acreditar que as pessoas vão cumprir o seu papel. Sente que no seu Conselho há essa responsabilidade, há essa sensibilidade para que cada um se defenda assim e a quem rodeia? Repare, eu acho que nós nunca na vida podemos pôr todos no mesmo barco, portanto, em Constância não é exceção, mas diria que a larga maioria da população, a larga maioria tem consciência daquilo que deve cumprir, das regras que estão diante deles e do desafio que é para todos este aligeirar das medidas e esta abertura da economia. Portanto, eu estou otimista de que a população de Constância vai estar à altura de mais esta etapa. Eu agora passava já para outro nível da nossa conversa, ainda fazendo aqui uma ponta, aproveitando esta questão da pandemia, mas tentando aqui perceber efetivamente algum real impacto que já se possa sentir, quer em famílias, quer no comércio, se calhar pequenos negócios. No Conselho de Constância já há aqui uma radiografia que se possa fazer deste ano e meio de pandemia e qual o reflexo que possa ter tido em algumas famílias, em alguns pequenos negócios, nomeadamente neste último capítulo. Há aqui já situações irreversíveis ou não? Para já ainda não, portanto, que eu tenha conhecimento, não há nenhuma situação que há empresários em dificuldades, portanto isso é inegável, nomeadamente ligados à área da restauração e da hotelaria, mas não há ninguém que tenha fechado portas e já não os tenha aberto. Portanto, em Constância não há nenhuma situação a esse nível. Portanto, não quer dizer que não possa vir a acontecer, porque nós sabemos que muitas vezes os efeitos destas situações vêm a posteriori. Agora, ao dia de hoje, não há nenhum estabelecimento que tenha fechado as portas devido à situação ter estado fechado durante 3, 4, 5 meses ou com estas restrições todas que aconteceram durante este ano e meio de pandemia. Já agora, permita-me só mais uma questão relacionada com esta questão pandémica. Esperemos que não, mas imaginemos que de um momento para o outro a situação do Conselho de Constância volte a ficar mais intranquila. A Câmara Municipal tem autonomia para por si só colocar em prática algumas medidas mais restritivas ou não? Não. Portanto, isso é algo que é importante explicar às pessoas, porque as pessoas muitas vezes pensam que as câmaras municipais, e não é só de Constância, as outras todas, podem fazer tudo o que quiserem. E não é assim. Portanto, quando nós falamos de medidas como cerca sanitária, como definir que ao fim de semana, em vez de se fechar às 3, fecha só ao meio-dia ou às 11 da manhã. Portanto, esse conjunto de medidas tem que partir sempre do Governo Central e da Administração Central, com, obviamente, o parecer da Delegada de Saúde correspondente. Eu não desminto que, nesta situação que se falou de Santa Margarida, a questão da cerca sanitária foi conversada, foi colocada por mais do que uma vez, mas as autoridades, que são as autoridades de saúde, entenderam que não havia razões para o fazer. E eu, enquanto Presidente de Câmara, não tinha autonomia, nem tenho, para decretar uma cerca sanitária, porque isso, se forem ler o diploma legal que regulamenta essa questão, portanto, é competência da Autoridade de Saúde que propõe ao Governo e é o Governo que define a constituição ou não das cercas sanitárias. Agora, o que o Presidente de Câmara e a Câmara pode fazer é de que, se vir que efetivamente a situação atinge um patamar que é insustentável apenas aquelas medidas que estão implementadas, tentar, junto da Delegada de Saúde e da Administração Central, encontrar outras que se coadunem à realidade e que façam com que os números venham a baixar. E o exemplo disso foi a testagem da população. Portanto, foi uma medida que se encontrou entre a Câmara e a Autoridade de Saúde, uma medida benéfica para tentar fazer com que os números começassem a baixar. Medindo aqui os dois pratos da balança, quer um verão com muitos turistas em Constância? Claro que quero, não sou hipócrita ao dizer que não quero, porque isso é importante para o comércio local, é importante para a economia local, é importante para a projeção do Conselho e, acima de tudo, para dizer às pessoas que Constância, apesar de ter passado por este período difícil no âmbito da pandemia, é um concelho seguro para se visitar, para se investir e para se viver. Portanto, e obviamente que
ainda no sábado passado e ontem notei que a zona ribeirinha da Vila tem tido muitas pessoas que passam lá os dias, portanto, e nós queremos aprofundar e mais pessoas cumprindo todas as regras e cumprindo todas as diretivas que existem nesse capítulo. Há algum aspecto que as pessoas que visitam Constância, neste caso para as chamadas zonas ribeirinhas, tenham que ter em consideração? Há no local algum tipo de indicação que relembre as pessoas daquilo que vivemos atualmente? No local, exatamente, não há nada que relembre essa situação. Também as pessoas, quando visitam a zona ribeirinha, normalmente mantêm-se pelos relevados, portanto, e são famílias e dispersas umas das outras, portanto, não há ali aglomeração de pessoas. O mais importante é quando a pessoa entende ir ao café ou ao restaurante, mas isso os próprios donos dos estabelecimentos são responsáveis por manterem todas as regras e todo o cumprimento dessas mesmas regras. Para além disso, também a GNR local está sensibilizada através do seu comandante para que efetivamente é necessário ir passando, ir verificando e quando não se está a cumprir, chamar a atenção das pessoas para que as coisas não podem ser feitas daquela maneira. Muito bem, Sr. Presidente, permita-me, ainda aproveitando esta questão da pandemia, mas agora já a outro nível, a Câmara Municipal colocou em prática um conjunto de medidas de apoio, quer a famílias, quer a empresas, nomeadamente das mais afetadas com os efeitos da pandemia. Aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: teria sido possível chegar tão longe na aplicação destas medidas há 4 anos atrás, com a situação financeira da autarquia? Não tenho dúvidas nenhumas em afirmar categoricamente que há 4 anos atrás não era possível a Câmara ter tomado as medidas que tomou. Porque o esforço financeiro que a Câmara fazia com os compromissos que tinha era muito grande e não era de todo possível. Nós, do conjunto de medidas que tomámos de apoio a um conjunto de instituições e de famílias, nós estamos a falar do ano de 2020 com apoios diretos ou indiretos a rondar os 200 mil euros. Portanto, não estamos a falar, para um município com um orçamento de pouco mais de 7 milhões de euros, não estamos a falar de um valor irrisório. Medidas estas que passaram por apoiar os bombeiros em 8 mil euros mensais, a Santa Casa em 4 mil euros mensais, em pagar todas as despesas fixas às associações de cultura, recreio e desporto do Concelho, água, luz, eletricidade, seguros, contabilistas, etc. Portanto, recorrer ao apoio para a aquisição de medicamentos através de um protocolo de emergência da ABEM, também para apoiar um conjunto de agregados familiares do nosso Concelho, isenção de tarifas fixas da água durante 3 meses de forma universal para todos. Portanto, foi um conjunto de medidas, para além das ofertas, das doações que foram feitas a nível de equipamentos de proteção individual, também um conjunto de instituições. Portanto, não seria de todo possível a Câmara, na altura, em 2017 ou 2018, conseguir dar resposta a esta situação da maneira que deu. Então podemos começar por aqui, esta avaliação a este recente mandato, por aquilo que nos está a dizer, foi feito aqui muito trabalho na recuperação financeira da autarquia. Como é que foi então colocar em prática, por exemplo, todo o seu programa de 2017, mesmo com todas essas limitações? Teve que abdicar de alguma coisa ou não? Repara, a Câmara Municipal, quando chegámos, tinha um nível de endividamento à banca e aqui não, eu quero deixar isto claro, eu não estou aqui a criticar se os empréstimos foram ou não bem feitos, se as obras têm ou não valor acrescentado para aquilo que foram pedido, não é isso, não é o valor em si, nós estamos a falar de números, portanto, e quando falamos de números, devemos cingir aos números. A verdade é que aquilo que era o compromisso que a Câmara tinha com a banca, anualmente rondava aos 400 mil euros. Só para dar um pequeno exemplo, aquilo que nós recebemos de receita de IMI, que são 300 e tal mil euros, só a receita de IMI não chegava para pagar os compromissos que nós tínhamos à banca. E aqui não há milagres de gestão, diria eu. Ao longo deste mandato houve um conjunto de empréstimos e de compromissos à banca que foram cessando, e este ano será um ano em que irão cessar mais um conjunto de compromissos à banca. E alguns poderiam pensar que o decréscimo do endividamento da Câmara foi feito à conta do desinvestimento público. Portanto, e os números aí também desmentem completamente essa teoria. Portanto, a verdade é que neste mandato autárquico o investimento público no Concelho de Constância duplicou. Portanto, nós se olharmos para o mandato anterior de um investimento de 1,5 milhão, nós neste momento estamos com mais de 3 milhões de investimento. E a receita não é nada de extraordinário. A receita foi simples, com trabalho e com o empenho dos trabalhadores da Câmara e com planeamento daquilo que se quer fazer. Porque é essencial
quem está, eu pelo menos entendo assim, na gestão pública, planear os investimentos de acordo com a disponibilidade financeira que vai ter. Não é lembrarmos que agora queremos fazer uma obra de 500, 600, 1 milhão de euros e vamos à banca pedir e depois alguém, quem vier atrás, paga. Portanto, não é esse o pensamento, o meu pensamento e da gestão que foi feita. A gestão foi simples. Começámos tudo o que era receita de imposto municipal sobre imóveis, tudo o que era receita de IMT, tudo o que era receita de derrama, começou a ser colocado numa conta à parte do município. Numa conta do BPI, que não é a conta corrente que nós usamos diariamente, e todos os projetos que tinham financiamento, quando éramos ressarcidos da taxa de financiamento, eram colocados nessa mesma conta. E com isto foi possível, aliado à planificação dos investimentos, investir no Conselho sem ser necessário endividar a Câmara e sem recorrer à banca. Portanto, foi esta estratégia que foi seguida, que tem estado a ser seguida. Eu não digo que se porventura tivermos que fazer uma obra de 1 milhão de euros ou de 700 mil ou de 800 mil euros sem financiamento comunitário, que não tínhamos que ir à banca. Portanto, eu não sou um anti-banca, digamos assim. Agora, acho que há um conjunto de obras que tem que haver, obras de 100 mil, de 180 mil, de 200 mil euros, que tem que haver um esforço da Câmara para conseguir fazer essas obras com receitas próprias. Não pode haver aquele velho pensamento de que tudo quanto é despesa corrente, nós governamos com as receitas dos impostos e com as transferências do Orçamento de Estado. Tudo o que é investimento, nós vamos à banca pedir. Portanto, eu acho que essa visão está errada, eu entendo que está errada, eu não a defendo, porque acho que essa decisão de tudo quanto é investimento ir à banca atrofia as instituições e nós podemos fazer muita coisa, mas depois quem vier a seguir a nós não consegue fazer nada, porque vai andar, se calhar, décadas, uma década ou mais, a pagar os investimentos que foram feitos na década anterior. Portanto, e é esta a linha de pensamento. Portanto, não foi nenhum milagre, foi este rigor que foi feito e que continua a ser feito. Obviamente que ao longo destes anos também houve o alívio daquilo que era o peso da dívida municipal. Foi preciso também, e para esse equilíbrio de contas, foi preciso também nestes últimos 4 anos, no que diz respeito aos impostos, às receitas do município, nomeadamente a derrama, a taxa sobre os imóveis, o IMI, entre outros. Foi aqui possível manter o nível de forma regular ou houve aqui alguma oscilação, quer para cima, quer para baixo? O único imposto municipal que nós mexemos foi no IMI, foi para baixar. Nós baixámos o IMI. Quando chegámos à Câmara Municipal, o IMI estava a taxa no 0,37 e nós baixámos para 0,35. Portanto, estas outras taxas foram mantidas nos níveis que já estavam, portanto não houve nenhuma mexida. Portanto, a derrama é um imposto fundamental para aquilo que é a atividade municipal. Portanto, e nós aí não temos margem para efetivamente mexer, porque aquela receita é fundamental para a atividade do município. Nem que isso custe maior poder atrativo de empresas que se queiram fixar, ou as empresas não olham muito para aí? Eu penso que, a não ser que seja um investimento muito grande e uma empresa muito grande que olhe para isso. Agora, acho que a maioria das empresas não olha para a questão do imposto que paga, nomeadamente a nível de ramo, até porque nós, no Conselho de Constância, o principal contribuinte para este imposto é a Solose do Caima, portanto. Tudo o resto são pequenas e médias empresas que não tenho agora presente, mas algumas provavelmente até estarão isentas do pagamento da derrama por via do código do próprio imposto. Não fecha a porta que num futuro mandato seja revisto baixar a derrama ou mexer na taxa de participação do município no IRS. Portanto, esses são assuntos que não estão fechados, tal como o IMI. Portanto, não vou prometer baixar nenhum destes impostos, mas também a única coisa que eu prometo é que não os vou aumentar. Portanto, a derrama não posso aumentar por estar na taxa máxima, a participação no IRS também, e o IMI também não será aumentado no próximo mandato. Portanto, porque o IMI, apesar de não estar na taxa mais elevada, se calhar teremos margem ainda para baixar mais qualquer coisa e com isto ajudar as famílias. Sr. Presidente, quem olhou para o programa eleitoral de há 4 anos e chega hoje àquela que é a realidade do Conselho de Constância, com o que é que se depara? Foi um programa já cumprido na íntegra? Foi um programa que, se a memória não me falha, há pouco tempo disse isso, não cumprimos 8 promessas. Das 40 e muitas promessas que fizemos, não cumprimos 8 promessas, mas cumprimos muita coisa que não prometemos.
Houve muita coisa que foi executada no Conselho que nós não prometemos, como a requalificação do Cineteatro, a requalificação da Zona Ribeirinha, a requalificação da Estrada Militar dentro do perímetro urbano de Malpica, portanto, e um outro conjunto. Nós não prometemos que íamos resolver o problema da fibra óptica e da melhoria da rede de telecomunicações na freguesia de Santa Margarida, e está resolvido. Portanto, um conjunto de questões, de intervenções que foram feitas e que nós não prometemos às populações. Portanto, chegados aqui quase ao fim de 4 anos, chegamos de consciência tranquila, de que honramos a palavra que demos às nossas populações, fazendo mais do que aquilo que prometemos. E aquilo que ficou para trás, teve alguma coisa a ver com este necessário recurso financeiro, tendo em conta a pandemia, ou esforço financeiro tendo em conta a pandemia? Olha, eu diria que há 3 campos de promessas que não foram cumpridas por 3 razões diferentes. Uma primeira razão, que com o exercício do cargo de Presidente de Câmara e com o exercício, a experiência de poder, não tem sentido executar aquela promessa. Dou-lhe já um exemplo. O provedor do município. Portanto, com o exercício do cargo de Presidente de Câmara e sendo Constância um conselho pequenino, eu entendo que não tem sentido criar essa figura, porque, na verdade, o verdadeiro provedor deve ser o Presidente de Câmara. O Presidente de Câmara é que deve ouvir os cidadãos e deve encaminhar os problemas e os assuntos que têm. Portanto, e essa é uma razão. Uma segunda razão foi que algumas das promessas que tínhamos pensado, nomeadamente o orçamento participativo, quando estávamos a delinear o avanço disso, foi quando caiu a pandemia. Portanto, e essa não foi possível avançar. E uma terceira ordem de razão é porque houve um conjunto de outras questões que não foi mesmo possível conseguir executá-las. Posso dar um exemplo. Nós tínhamos no nosso programa ver junto às infraestruturas de Portugal a construção de uma rotunda na Estrada Nacional 118 junto à Estação Ferroviária de Santa Margarida. Portanto, nós ainda tentámos uma aproximação às infraestruturas de Portugal e as infraestruturas de Portugal responderam-nos a dizer que não era prioridade para eles fazer essa intervenção, mas que se o município estivesse disponível, que podia avançar fazendo um protocolo e assegurando a 100% o financiamento dessa obra. Ora, nós entendemos que, atendendo à realidade do Conselho, haviam outras prioridades para se fazer antes dessa mesma intervenção. Estamos a falar de uma rotunda que custaria muitos milhares de euros. Portanto, e são estas 3 razões que levaram a que um conjunto, essas 8 promessas, portanto, e eu penso que são 8, que não foram cumpridas. Portanto, mas houve muito mais que foi cumprido e que não constava do programa eleitoral do Partido Socialista. À beira de completar então o 4º ano desde que foi eleito, sente-se realizado face àquilo que tem sido feito? Sinto que se saísse hoje da Câmara Municipal deixavam uma Câmara e um Conselho muito melhor do que aquilo que encontrei. Mas não trabalhou nas condições que desejava ter trabalhado? Não trabalhei nas condições em que desejava ter trabalhado, porque apareceu a pandemia e baralhou-nos muito tudo o que aconteceu, e também tenho que dizê-lo aqui, porque é aquilo que sinto. Também esperava da parte da oposição uma atitude mais construtiva do que aquilo que foi durante os 4 anos. Foi um churrar de críticas a tudo o que foi feito, nada está bem no Conselho, e eu penso que apesar disso não ter influência direta naquilo que é a gestão da Câmara, sendo um Conselho pequeno, acaba por também criar ali por vezes alguns clima de crispação, o que não é de todo aconselhável numa terra que tem tantos desafios para vencer e tantos desafios pela frente. Mas não tenho dúvidas nenhumas em dizer que o Conselho, quer em termos de organização Câmara interna, quer em termos financeiros Câmara, quer em termos de equipamentos e de obra nova que foi feita, está muito melhor do que aquilo que estava há 4 anos atrás. Como é óbvio, vamos falar ainda mais sobre cada setor, mas de alguma forma houve alturas em que se sentiu desiludido com a forma de fazer política, por assim dizer? Repare, eu sou daqueles, e enquanto andar nesta vida, que olho para a política com seriedade. Eu sou incapaz na política de usar mentiras, e muito menos mentir às pessoas, mesmo que tenha que dizer uma verdade que me prejudique a mim. Portanto, eu encaro a política dessa maneira. O que é, o que não é, não é. Portanto, desiludido nunca me senti, porque nunca me faltou o apoio do partido que me suporta, nunca me faltou o apoio na rua das pessoas, quando vou ao café, quando vou aqui, quando vou ali. Portanto, recebi sempre incentivos das pessoas. Portanto, eu nunca me senti sozinho desse ponto de vista. E também não me sinto sozinho, porque as pessoas que estão comigo
também defendem e acreditam que a forma de fazer política deve ser esta. É prometer o que nós sabemos que conseguimos cumprir, falar verdade às pessoas quando, mesmo que a verdade nos prejudique e nos seja incómoda a nós próprios, e não usar a manipulação, a mentira, como armas de arremesso político. Portanto, nós não fazemos política dessa maneira. E tem lidado bem com a exposição a que tem sido sujeito? Tenho, não há, obviamente que há momentos de mais stress e momentos em que nós pensamos o que é que andamos aqui a fazer, porque nós, repara, eu acho que qualquer um tem este sentimento quando dá tudo o que tem e o que não tem. Repara, porque há muitas pessoas às vezes que falam, mas estão sentados no conforto do seu sofá, da sua sala, e nem sequer lhes passa para a cabeça que para chegarmos ali o percurso todo que foi feito, as reuniões que tiveram que acontecer, os bloqueios que tivemos que desbloquear, portanto, todas essas razões. Portanto, agora, de uma maneira geral, não posso dizer que seja uma pessoa infeliz, nem que tenha estado desiludido com o lugar que ocupei. Gosto daquilo de ser Presidente de Câmara, não nego isso, e se assim não fosse, não era recandidato. Portanto, se estivesse desiludido, se estivesse desanimado e se não tivesse nem força nem motivação para continuar, portanto, obviamente teria dito ao Partido Socialista: arranjem outro, porque eu não estou disponível. Portanto, e todo que não estou desiludido com isso, porque essencialmente durante estes 4 anos nunca me faltou o apoio das populações. Agora, não o Presidente, mas o cidadão Sérgio Oliveira mudou aqui alguma forma de estar, de ser, teve que se adaptar, teve por algum momento deixar de ser o Sérgio Oliveira que era antes de ser Presidente de Câmara? Mudou aqui alguma coisa ou não? Olha, acho que a única coisa que mudou foi o facto de eu, por vezes, ser uma pessoa impulsiva. Muitas vezes eu respondia sem pensar. Não muitas vezes, mas isto com a idade nós vamos amadurecendo. E houve algumas vezes que tive que engolir determinado tipo de coisas para não as dizer. Portanto, agora, tirando isso, continuei a ser a mesma pessoa, e acho que ninguém pode dizer que eu tenha mudado a minha forma de ser e de estar. Portanto, continuo com a minha vida normalíssima, continuei a falar para toda a gente conforme falava, sem vaidade, sem arrogância, sem aquela coisa do Sr. Presidente isto, do Sr. Presidente aquilo. Portanto, e isso é a coisa que me orgulho durante estes 4 anos, muito mais daquilo que foi feito, quer de obra física, quer de uma habitação social, de educação, etc, foi a proximidade que tive às pessoas. Portanto, nenhum cidadão do Conselho de Constância que quisesse falar com o Presidente da Câmara ou que queira falar com o Presidente da Câmara deixou de o fazer. Fosse através no gabinete da Câmara, fosse num café, fosse num restaurante, fosse na rua, fosse através de mensagem no Facebook. Por vezes as pessoas criticam muito os autarcas por partilharem certas informações no Facebook pessoal, mas também é preciso dizer quantos problemas os autarcas resolvem através de mensagens que o cidadão envia para o Facebook pessoal do Sérgio Oliveira, do Presidente de Câmara A, B ou C, e que são resolvidos dessa maneira. Portanto, é mais um meio das pessoas chegarem próximo do Presidente de Câmara e conseguirem resolver os assuntos, quando é possível resolvê-lo, porque nesta vida da autarca o dicionário não mudou, portanto, e há sims e há nãos. Muito bem, depois deste aligeirar de conversa, por assim dizer, voltamos aqui a centrar-nos em assuntos que não digo mais sérios, porque, como é óbvio, também estamos a falar de assuntos sérios nesta sua ligação com a política, mas em assuntos que podem mexer com a atualidade do Conselho de Constância, nomeadamente estes recentes dados preliminares do Census 2021, em que Constância, apesar de ter perdido população, não foi nem de perto nem de longe daquelas mais afetadas, daqueles concelhos dos mais afetados do Médio Tejo, na ordem dos 6,5%, se não estou em erro. Estes números, o que é que lhe dizem? Esses números têm várias leituras. A primeira leitura, que é inegável, é que o Conselho nos últimos 10 anos perdeu população, portanto, com duas realidades distintas dentro do Conselho. A norte, nomeadamente a freguesia de Montalvo e a freguesia de Constância, com uma perda de população muito inferior àquela que se verifica em Santa Margarida. Portanto, em Santa Margarida a percentagem de perda de população foi muito superior às outras duas freguesias. Tem uma razão fundamental, a questão da nova travessia sobre o Tejo, a travessia que lá existe, que não dá resposta àquilo que é o desenvolvimento não só do Conselho de Constância, como de toda a região, e a atratividade que tem as freguesias a norte, Montalvo e Constância, porque estão coladinhas à A23, uma via rápida. Montalvo tem a zona industrial, que também tem ali um conjunto de empresas que empregam ali um conjunto de famílias, tem um conjunto de serviços que fazem com que efetivamente a população se fixe mais a norte do que a sul.
Para além disso, outra nota de que o problema da perda de população não se resolve com medidas, diria eu, estritamente municipais. Portanto, tem que haver um conjunto de medidas de âmbito nacional que invertam o declínio populacional que nós estamos a viver nos territórios que saem fora da faixa do litoral. Sim. Portanto, nomeadamente, deslocalizar investimentos privados para estas regiões, porque só através com emprego é que se consegue fixar pessoas. Portanto, e é esse caminho que a nível central tem que ser seguido. Mas, independentemente disto, nós em Constância não deixámos de lançar mão a um conjunto de medidas já para combater a perda populacional que se vive no concelho, nomeadamente com grande incidência na freguesia de Santa Margarida, através de um loteamento municipal que tínhamos em Malpique, em que baixámos o preço dos lotes para 5 euros o metro quadrado. Teve-se 10 anos sem vender um único lote e a partir do momento que baixámos o preço dos lotes, num ano, venderam-se todos os lotes. Paralelamente a isto, quem construir ou reconstruir habitação própria e permanente da freguesia de Santa Margarida da Coutada não paga uma única taxa na Câmara Municipal, portanto está isento do pagamento das taxas na Câmara Municipal. E para além disto, estamos já a desenvolver o projeto que não foi concluído de uma nova urbanização municipal em Santa Margarida, que terá a rondar 40 lotes para vivendas, em que a nossa intenção, já estamos a pôr as coisas a andar, terminar as obras de urbanização no próximo mandato e colocar também esses lotes à venda por 5 euros o metro quadrado, para que consigamos efetivamente fixar ali mais famílias e inverter esta situação. Aliado a isto, também tivemos um loteamento de iniciativa privada em Constância, o loteamento da Quinta de Santa Bárbara, que após ter estado entregue à banca do desbloqueio, todo o processo administrativo relacionado com isso, os lotes foram colocados à venda e também estamos com uma dinâmica muito grande, portanto foram praticamente todos vendidos e temos com um número de processos de licenciamento de nova habitação em Constância também considerável. O próprio centro histórico da vila vive uma revolução, diria eu, como não se vivia há 30 anos, com o edificado a ser reconstruído, e posso, ao dia de hoje, dizer que o centro histórico começa a não ser preocupação para Constância, porque os edifícios estão a ser um número considerável de edifícios a serem requalificados, e não menos importante, aliado a isto, foi o passo que foi dado na sexta-feira, através da aquisição de mais de 6 hectares de terreno para a ampliação da zona industrial, para que se fixem ali mais empresas e com isso que se consiga fixar ali mais pessoas. Portanto, são estes conjunto de medidas que o município, umas estão implementadas e outras estão a ser em vias de implementação, para ajudar a fixar ali mais pessoas e mais população, fazendo uso da localização estratégica que Constância tem, porque está no centro do país. Nós estamos a 1 hora de Lisboa e 1 hora de Coimbra, portanto, e também, diria eu que também ganhámos, não temos ainda dados em concretos, mas com a questão da pandemia e de muitos casais jovens virem em teletrabalho para o interior, provavelmente daqui por 1 ano ou 2 teremos dados em concretos que alguns também escolheram Constância para vir viver. Pronto, ainda falando desta, quando se olha para estes números, fala-se aqui em perda de população, mas se calhar muitas pessoas ficam logo com a ideia, bem, foram pessoas, todas elas que saíram do concelho, mas há aqui um equilíbrio também que se deve fazer entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. Esse equilíbrio, tem noção de como é que está no concelho de Constância? Repare, eu não sei dar números em concretos porque não olho para eles, mas tenho consciência, porque como o concelho é pequenino, eu sou natural da freguesia de Santa Margarida da Coutada, que acaba de perder mais população. Portanto, a maioria da perda de população de Santa Margarida, não tenho dúvidas em dizer que tem a ver com mortalidade. Portanto, é uma população muito envelhecida e que nos últimos anos tem havido muitos jovens. Portanto, nós temos... Por aí também não é muito justo sempre avaliarmos estes números a dizer não bem, é, foram pessoas que saíram. Não digo pois. Que, obviamente, saíram pessoas, mas o grosso da perda de população no concelho não será pela saída de pessoas, será sim pelo óbito de um conjunto de pessoas. E as políticas de natalidade, eventualmente, e estamos a falar no condicional, se for eleito para o próximo mandato, haverá aqui algum tipo de reforço àquilo que já está em prática, ou não acredita que estes apoios à natalidade tenham efetivamente reflexo, como outros concelhos acreditam ter, e vai mesmo pela captação de investimento e pelo reforço na habitação? Eu acho que as medidas de apoio municipal à natalidade acho que são um complemento, mas não são, na minha ótica, não fazem diferença. Não fazem a diferença na hora em que um casal escolhe viver no concelho A ou no concelho B. Acho que a pessoa escolhe viver naquele concelho pela qualidade de vida que tem, pelo conjunto de equipamentos e escolas que tem à disposição
para os filhos, e se tem lá emprego ou não, ou mesmo não tendo emprego no território do concelho, se consegue deslocar de forma rápida e célere para o local do trabalho. Portanto, acho que esses são os aspectos fundamentais, e com isto não estou a dizer que não se aprofunde algumas medidas de apoio à natalidade, mas acho que esse não é o cerne da questão, nem é o passo fundamental para conseguir aumentar a taxa de natalidade. Permita-me também pegar em algo que disse ainda há pouco. Não será só com medidas de âmbito local que estes números serão invertidos. É necessária uma política nacional que aposte nestes concelhos do interior. Pronto, se bem que estejamos num país pequeno e o interior seja relativo, mas dentro daquilo que os governos, neste caso o governo, possa fazer, o que é que no seu entender poderia aqui marcar a diferença? A tal travessia? No caso de Constância, era a nova travessia, seria fundamental não só para a Constância, porque a travessia que estamos a falar não é só para servir Constância, é para servir a região toda, mas muito mais do que isso, porque nós temos um conjunto de investimentos, por vezes não quase sempre privados, de grandes grupos económicos, que investem nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e que podia haver um esforço do governo no sentido de os deslocalizar, ou seja, trazê-los mais para dentro daquilo que é o país, e com isso trazer casais, trazer população e trazer conhecimento e mão de obra qualificada. Portanto, acho que o passo tem que ser esse, e também não menos importante é a questão das portagens na A23, porque apesar de todas as baixas que têm existido, continuam a ser preços, diria eu, altos para quem queira fixar-se nesta região. Constância é, nesta altura, tão atrativa quanto possível para os empresários, ou que ainda há caminho a trilhar? Ainda há caminho a trilhar, portanto não tenho dúvidas em dizer que nós tivemos nestes últimos 4 anos algumas empresas, pequenas e médias empresas, que se instalaram, umas adquirindo lotes, outras reaproveitando pavilhões que não estavam em uso e que não eram municipais, eram empresas privadas, por qualquer motivo no período da troca tinham encerrado portas, mas acho que ainda há um caminho a trilhar, acho que há um caminho ainda a aprofundar. Nós aprovámos neste mandato um regulamento de apoio ao investimento, que tem um conjunto também de apoios, mas acho que temos que ir mais além do que isso, e o mais além é de que, como eu disse há pouco tempo, para além deste terreno com 6 hectares que nós agora adquirimos e que permite a ampliação a curto e médio prazo da zona industrial, nós temos que começar a pensar, antes do final deste ano, em adquirir um terreno de maiores dimensões, para termos ali uma zona industrial maior do que aquela que lá existe, até porque hoje em dia muitas das empresas que vêm instalar na nossa região não é aquela empresa que precisa de um lote de 3, 4 ou 5 mil metros quadrados, muitas vezes precisam de hectares de terreno. Portanto, e o município tem que estar preparado para dar resposta a essas solicitações. Sem querer entrar em questões eleitorais, por assim dizer, mas quando um autarca, seja ele quem for, se dirige à sua população e passa a promessa de que, bem, nos próximos anos eu garanto que vou aqui criar X postos de trabalho, está a ser um autarca sério? Repara, depende das situações. Por exemplo, eu agora podia ter fruto das funções que exerço atualmente, podia ter um investidor privado que já tivesse adquirido um lote na zona industrial ou um terreno e que fosse criar ali 200 ou 300 postos de trabalho. Portanto, e com essa garantia podia-se fazer essa promessa. Sem ter essa garantia, acho que ninguém pode prometer empregos a ninguém, e eu não o vou fazer, porque acho que não é correto, porque não depende apenas da ação da Câmara criar em 4 anos 100, 200, 300 ou 400 postos de trabalho. Portanto, e há estas situações que temos que, eu presumo que os autarcas que fazem esse tipo de promessas é porque têm conhecimento e têm investimentos privados que sabem que se vão instalar nos seus territórios e que vão criar aquele número de postos de trabalho. Eu coloquei esta questão até tendo em consideração promessas que foram feitas não por autarcas, mas por governantes que em tempos, e isto é uma situação que já se arrasta há algum tempo, tendo em vista a travessia desejada, já tivemos a oportunidade para ouvir muitos governantes dizer, bem, para o próximo orçamento é que é, para o próximo ano é que é. O que é que aqui tem faltado para que esta travessia já seja uma realidade, ou já fosse uma realidade, melhor dizendo? Olha, acho que acima de tudo falta conhecer a realidade do território. Acho que é o fundamental, e conhecer o histórico todo do processo da nova travessia sobre o Rio Tejo. Portanto, se nós temos problemas a montante e a jusante de Constância e dentro de Constância. Portanto, Constância é o sítio mais central
que temos. A ponte que lá existe foi adaptada na década de 80 àquilo que lá está hoje. Portanto, era uma ponte ferroviária que foi adaptada à rodovia, com a promessa de ser uma solução provisória. Portanto, nós estamos em 2021 e aquela ponte continua a ser uma solução provisória. Eu penso que, apesar de todos os contratempos, e acho que todos nós na região estamos saturados dessas ditas promessas, é este ano, é neste plano, é no outro, é no PRR, é no Plano Nacional de Investimentos, é agora, é depois, todos nós estamos saturados desse discurso. Mas acho que o facto de ter havido já documentos escritos e subscritos no seio da comunidade intermunicipal, pelos 13 municípios, no sentido de definir que existe aqui um problema e que tem que ser resolvido, acho que foi um passo fundamental, porque até aí cada concelho falava por si. Sim. Portanto, e hoje há uma oposição, há uma comunidade intermunicipal que diz que existe um problema e que tem que ser resolvido. Como muito bem disse, este não é um problema só de Constância. Não, é um problema de toda a região. Portanto, e acho que esse passo foi dado. Agora é não deixar cair esse passo. Portanto, é continuarmos todos em conjunto a insistir nessa ideia e fazer ver ao Governo que tem que resolver este problema à região. Portanto, acho que é tão simples quanto isso. Mas essa conversa já levou a algum lado? Pelo menos alguma abertura, alguma maior abertura do que aquilo que acontecia? Já existiu algumas reuniões nesse sentido com o Sr. Presidente da CIMT e com o Ministério, portanto, e nós continuamos a acompanhar esse evoluir da situação e a sensibilizar e a dizer que é preciso resolver este assunto o quanto antes, e vamos continuar dessa forma. Sr. Presidente, agora permita-me olhar para na pirâmide etária para os escalões, as faixas mais jovens, no que diz respeito à educação no concelho de Constância. É bom estudar? Há condições para tal? Repare, nós temos 3 centros escolares praticamente novos, de Santa Margarida, o de Constância e o de Montalvo. Temos uma escola secundária que conta com 20 anos e obviamente que precisa de algumas reparações, de alguns arranjos, mas o espaço físico tem qualidade. Do ponto de vista pedagógico, o corpo docente e os funcionários, portanto, a escola tem a esse nível bons índices, bom reconhecimento. Portanto, e sinal disso é que temos um conjunto de alunos que são fora do concelho e que optam por estudar em Constância. Portanto, e acho que isto aliado à creche, que também não é menos importante, da Santa Casa da Misericórdia de Constância, acho que temos todas as condições para que os casais jovens se fixem lá, porque temos um sistema de educação bom e que se recomenda. O que é que muda com a delegação de competências? Repare, mudam algumas coisas, mas aquela coisa de que há um problema na escola e que é o Ministério que resolve, isso já não acontecia. Se muitas vezes era preciso mudar uma lâmpada, se era preciso reparar um interruptor, se era preciso reparar um vidro, esse apoio já era pedido pela escola à Câmara Municipal, portanto, e nós obviamente que assegurávamos esse apoio porque achamos que é importante. Portanto, acho que obviamente que é um desafio, não digo que não é um desafio, porque em termos burocráticos e administrativos há um conjunto de matérias que passam a ser responsabilidade da Câmara e que até agora não o eram, mas acho que é benéfico para todos, porque é uma forma também de quem está no terreno e quem é mais próximo ajudar a resolver os problemas com mais rapidez e com mais celeridade. Muitas escolas, e aqui não estou a falar do Concelho de Constância, mas vamos vendo aqui pela região, onde os recursos humanos não se equiparam às necessidades que essas escolas têm. Como é que estamos neste rácio em Constância? Neste momento o rácio está cumprido, portanto havia um conjunto de funcionários que se aposentaram e que não havia falta nomeadamente de assistentes operacionais. A escola lançou um procedimento que penso que já está finalizado, portanto, e esses recursos humanos foram todos contabilizados naquilo que é a transferência para o município. Portanto, desse ponto de vista, penso que não haverá problemas nesta fase, porque entraram um conjunto de trabalhadores para assegurar o ano letivo. Sr. Presidente, eu voltava à questão da pandemia, porque nos permitiu perceber a realidade de cada concelho aqui na forma como se lida com as pessoas de mais idade, com os idosos. Descobrimos um pouco por toda a região os chamados lares ilegais, com situações muito, muito complicadas. Em Constância, houve conhecimento de algum tipo destas realidades que também, diga-se, esta pandemia também mostrou o grande trabalho que é feito diariamente nestas instituições, para o bem, neste caso principalmente para o bem, mas também para o mal, nesta situação dos lares chamados ilegais,
como é que foi esta descoberta, entre aspas, no Conselho de Constância, se também conheceu aqui alguma situação que anteriormente não conhecia. Sim, conheci pelo menos uma situação que desconhecia, mas dentro da situação que existia, portanto, nós não temos em constância, digamos assim, do rol dessas situações que foram descobertas e que a pandemia pôs a nu, situações como nós assistimos no país. Portanto, existe essa situação, mas que tem as condições básicas de higiene, de espaço, essas questões todas, para os idosos estarem lá. Portanto, isto é um problema que o país também deve resolver a nível nacional, porque a realidade que nós temos, e eu sou sensível a isso, é de que, portanto, a maior instituição que nós temos a esse nível no Conselho é a Santa Casa da Misericórdia de Constância. Mas nós também temos que ser sensíveis à questão de que, apesar de haver vagas da Segurança Social, mas que nem sempre têm capacidade de resposta às necessidades das populações, é muito difícil a um idoso que tem uma forma de 400 ou 500 euros e para um lado de idosos pagar 700, 800 ou 900. Portanto, não é fácil essa situação, e muitas vezes, se não fossem as famílias colocarem entre os filhos, dividirem as despesas para colocar lá o idoso, portanto, esta situação leva a que, efetivamente, paralelamente, surjam essas situações, ou porque fazem 100 euros mais barato, ou porque fazem 200 euros mais barato. As pessoas não têm outra forma de tomar conta dos idosos, ou porque trabalham, ou porque estão ausentes, e acabam por encaminhar as pessoas para esses sítios. Portanto, e acho que o Governo, a nível central, deve de assumir não só esta questão da terceira idade como uma prioridade, dando resposta àquilo que são as necessidades das pessoas e às baixas reformas que nós temos no nosso país, porque a generalidade dos nossos reformados tem reformas de 500, 600 euros, não é mais do que isso. E também, aliado a isto, voltando um bocadinho atrás, também a questão das creches. Portanto, as creches também o Estado deve paulatinamente assumir também essa responsabilidade e apoiar mais, porque acho que aí sim, aí é uma medida que terá efeito para os casais jovens terem mais filhos, para os casais jovens se fixarem no território A ou no território B, terem valores de acesso às creches razoáveis e acessíveis. Pronto, Sr. Presidente, o tempo passa efetivamente mais depressa do que aquilo que imaginamos. Já estamos mesmo na reta final. Eu agora não o condiciono com nenhuma questão. Algo que queira acrescentar? Apenas dar nota de que passámos por este período todo difícil, mais difícil nessas últimas 3 semanas no Conselho, mas que é de salientar, e é isso que eu gostava de salientar, a estreita colaboração que existiu entre a Câmara e a Autoridade de Saúde, entre a GNR, os bombeiros, as associações e coletividades e as próprias populações que souberam estar à altura deste desafio e desta situação difícil, que agora parece que já podemos respirar e podemos seguir em frente. Relativamente a uma nota adicional para dizer aquilo que já disse aqui e que vou a repetir, muito mais do que a obra física e muito mais do que aquilo que foi feito durante estes 4 anos, se há coisa da qual sinto orgulho, é de que nenhum cidadão do Conselho que quisesse falar com o Presidente de Câmara deixou de o fazer, teve sempre a oportunidade de o fazer e deixar efetivamente a garantia de que falámos verdade, e é verdade que continuaremos a falar com todos e com todas, mesmo quando a mesma não nos seja favorável a nós próprios, porque achamos que só desta forma é que se credibiliza a política, e só desta forma é que se combate o populismo e a demagogia. Não é com ilegalizações de partidos, não é com isto ou com aquilo. Portanto, as ideias combatem-se com ideias, com projetos e, acima de tudo, com a credibilização e com a dignificação da vida política, porque só dessa forma é que as pessoas vão voltar a acreditar nos políticos e na classe política, e temos que assumir sempre, e eu assumo sempre isso. Eu, enquanto Presidente de Câmara, tenho que ser exemplo para os outros, portanto, e tenho que ser mais exigente do que os outros são comigo, porque só desta forma é que as pessoas acreditam em nós. E se as pessoas acreditarem em nós, se constituir aqui uma relação de acreditar e de confiança entre os eleitos e aqueles que nos escolhem, é meio caminho andado para as pessoas começarem a acreditar na política e nos políticos.
E assim fechamos este especial de informação dedicado ao Conselho de Constância, aqui dentro deste ciclo de avaliação ao mandato autárquico que está então prestes a terminar. Finalizamos este espaço, voltaremos numa outra oportunidade. Fique bem, fique com ERTE.